Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente suas atitudes, suas respostas, seus relacionamentos e até a forma como as pessoas enxergam o seu valor. Muitas vezes, sem perceber, pequenos comportamentos, palavras e reações emocionais enviam sinais que mudam completamente a maneira como os outros tratam você. E o mais surpreendente é que esses sinais geralmente acontecem de forma automática, porque são padrões psicológicos construídos ao longo da vida. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, exploramos a psicologia do comportamento humano, os mecanismos por trás das emoções, os traços de personalidade e os hábitos mentais que influenciam nossas escolhas todos os dias. Neste vídeo, vamos entender um dos aspectos mais importantes das relações humanas, porque algumas pessoas começam a perder o respeito por você sem que você perceba o motivo. Existe um pequeno sinal comportamental que muitas pessoas demonstram acreditando que estão apenas sendo gentis, compreensivas ou tentando manter boas relações, mas que pode transmitir uma mensagem completamente diferente para quem observa de fora. Esse padrão psicológico pode afetar sua autoestima, sua posição nos relacionamentos e até a forma como os outros interpretam sua presença. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir quais atitudes fazem esse processo acontecer, porque o cérebro humano reage dessa maneira e como desenvolver uma postura emocional mais equilibrada sem precisar se tornar uma pessoa fria ou distante. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás dessas reações, porque determinados comportamentos diminuem a percepção de respeito e como sua mente pode estar criando hábitos emocionais que influenciam sua vida social sem que você perceba. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas tratam você, mas quais sinais sua própria mente está enviando através das suas atitudes. E muitas vezes, aquilo que parece apenas um detalhe pequeno revela uma das maiores mensagens psicológicas sobre valor, limites e comportamento humano. Você já teve a sensação de que, aos poucos, as pessoas começaram a enxergar você de uma forma diferente, mas você não conseguiu entender exatamente o motivo? Talvez você tenha percebido que alguém que antes procurava sua opinião começou a ignorar suas mensagens, que suas palavras passaram a ter menos impacto ou que certas pessoas começaram a ultrapassar limites que antes respeitavam. E a parte mais confusa é que, muitas vezes, você não fez nada de errado de propósito. Apenas alguns pequenos comportamentos começaram a transmitir uma mensagem que sua mente nem percebeu que estava enviando. Na vida cotidiana, existem atitudes que parecem simples, como tentar agradar todo mundo, explicar demais suas decisões, pedir desculpas constantemente ou demonstrar medo de desagradar alguém. Para muitas pessoas, esses comportamentos nascem de uma intenção positiva: manter relações saudáveis, evitar conflitos e ser aceito. O problema é que, quando isso se torna um padrão repetitivo, as pessoas ao redor podem começar a interpretar esses sinais de outra maneira. A mente humana está o tempo inteiro observando comportamentos, procurando entender segurança, confiança e posicionamento. Antes mesmo de alguém ouvir completamente o que você diz, ela já está percebendo como você se coloca diante das situações. É por isso que pequenos detalhes na maneira como você reage podem influenciar a forma como os outros tratam você. Talvez você já tenha passado por uma situação em que tentou ser compreensivo demais com alguém, abriu mão da sua opinião para evitar uma discussão ou aceitou coisas que incomodavam você apenas para manter uma relação. No começo parece uma escolha tranquila, mas com o tempo algo muda. Você começa a sentir que está entregando muito e recebendo pouco em troca. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas não percebem o que está acontecendo internamente. Não é sobre se tornar uma pessoa fria, distante ou indiferente. É sobre entender quais sinais emocionais você transmite sem perceber e como eles podem afetar sua presença, seus relacionamentos e a maneira como os outros enxergam seu valor. Porque existe uma diferença entre ser uma pessoa gentil e viver tentando provar que merece ser aceita. E essa diferença, apesar de parecer pequena, pode mudar completamente a dinâmica das suas relações. Ao longo deste vídeo, vamos entender como esse processo acontece na mente humana e por que algumas atitudes aparentemente inocentes podem fazer as pessoas começarem a enxergar você de uma maneira diferente. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o problema não está apenas no que elas fazem, mas no significado que o cérebro das outras pessoas interpreta através dessas atitudes. A mente humana está constantemente tentando entender padrões.
Antes mesmo de alguém formar uma opinião consciente sobre você, ela já está observando pequenas reações. Como você responde a uma crítica, como você lida com uma discordância, como você se posiciona quando alguém ultrapassa um limite, ou até mesmo como você fala sobre suas próprias escolhas. Existe um mecanismo automático acontecendo por trás das relações humanas. Quando uma pessoa demonstra insegurança, necessidade constante de aprovação ou dificuldade em sustentar sua própria opinião, o cérebro de quem está ao redor pode interpretar esses sinais como uma falta de firmeza. Não significa que essa pessoa perdeu seu valor ou que os outros estão conscientemente tentando julgá-la, mas os seres humanos tendem a reagir aos sinais emocionais que recebem. Um exemplo simples acontece quando alguém sempre muda de opinião para evitar conflitos. No início, isso pode parecer uma qualidade, uma pessoa flexível, tranquila e fácil de lidar. Mas, com o passar do tempo, os outros podem perceber que ela raramente defende aquilo que pensa ou que está sempre tentando se adaptar para agradar. Aos poucos, a dinâmica da relação começa a mudar. O mais interessante é que esse comportamento geralmente não nasce de fraqueza. Muitas vezes ele vem de experiências passadas, medo de rejeição ou da necessidade de manter conexões importantes. A pessoa acredita que está protegendo seus relacionamentos, mas sem perceber pode estar criando um padrão onde suas próprias necessidades ficam em segundo plano. E esse é um dos pontos mais difíceis de perceber. Quanto mais alguém tenta controlar a forma como os outros enxergam ela, mais pode acabar transmitindo exatamente o contrário do que gostaria. A busca exagerada por aceitação pode revelar uma preocupação constante em ser aprovado, e essa preocupação muda a maneira como a pessoa se expressa. No dia a dia, isso aparece em pequenas situações. Alguém que explica uma decisão simples várias vezes, uma pessoa que pede desculpas por coisas que não fez, alguém que sente necessidade de justificar cada escolha ou que aceita qualquer comportamento para não perder uma relação. São atitudes pequenas, mas repetidas diariamente, elas criam uma mensagem silenciosa. E quando essa mensagem começa a se repetir, algo muda na forma como as relações funcionam. O próximo ponto revela por que algumas pessoas entram nesse ciclo sem perceber e como esse padrão pode continuar se fortalecendo mesmo quando elas acreditam estar fazendo melhor para manter suas conexões. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem ocupar espaços naturalmente, enquanto outras sentem que estão sempre tentando conquistar um lugar de respeito. Muitas vezes, a diferença não está na inteligência, na aparência ou na capacidade de uma pessoa. Está nos sinais que ela transmite através do próprio comportamento, principalmente nos momentos em que se sente pressionada, insegura ou com medo de perder a aprovação de alguém. Um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é acreditar que respeito vem apenas de fazer o bem, ajudar os outros e estar sempre disponível. Essas características podem ser positivas, mas quando passam dos limites e começam a mostrar que você abre mão de si mesmo constantemente, a dinâmica das relações pode mudar. As pessoas começam a se acostumar com a sua adaptação, com a sua disponibilidade e com o fato de que você quase nunca coloca uma barreira. E isso acontece de maneira silenciosa. Não é que alguém acorde pensando em diminuir o valor de outra pessoa. O que acontece é que o cérebro humano aprende através da repetição. Quando alguém percebe que você sempre volta atrás, sempre aceita, sempre tenta resolver tudo sozinho ou sempre busca aprovação, essa informação passa a fazer parte da forma como essa pessoa se relaciona com você. Pense em uma situação comum. Alguém faz um comentário que incomoda você, mas você prefere rir para não criar um clima ruim. Uma única vez pode parecer algo pequeno. Porém, quando isso se torna frequente, você começa a ensinar aos outros, sem perceber, que aquele comportamento é permitido. Aos poucos, aquilo que antes incomodava passa a ser tratado como normal. O impacto disso aparece nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades e até dentro da família. Você pode começar a sentir que suas opiniões são menos consideradas, que precisa falar mais alto para ser ouvido ou que as pessoas só procuram você quando precisam de alguma coisa. E isso gera uma sensação difícil de explicar, a sensação de estar presente, mas não ser realmente valorizado. Mas existe um detalhe importante nessa história. Muitas pessoas tentam recuperar esse respeito mudando completamente sua personalidade, ficando frias ou criando uma distância artificial. Porém, o verdadeiro equilíbrio não está em deixar de ser uma pessoa boa. Está em entender quais comportamentos fortalecem sua presença e quais acabam enfraquecendo a maneira como você é percebido. Porque, em muitos casos, a mudança que transforma a forma como os outros enxergam você começa em algo muito mais profundo, a maneira como você enxerga e posiciona a si mesmo diante das próprias relações.
E é justamente nesse ponto que aparece um padrão que poucas pessoas percebem sobre o próprio comportamento. Seu cérebro não reage apenas ao momento presente. Muitas vezes ele reage também às experiências que ficaram registradas dentro de você ao longo da vida. Por trás de muitos comportamentos que parecem inexplicáveis, existe uma história emocional que a própria pessoa nem sempre consegue perceber. Às vezes, uma reação exagerada a uma situação pequena não nasce daquele momento específico, mas de uma sequência de experiências anteriores que ensinaram sua mente a agir daquela maneira. Imagine uma pessoa que cresceu acreditando que precisava ser aceita para ser valorizada. Talvez ela tenha aprendido, ainda cedo, que demonstrar opiniões diferentes causava conflitos, que dizer não gerava afastamento ou que seus sentimentos eram menos importantes do que manter a harmonia ao redor. Com o passar dos anos, essa pessoa pode se tornar alguém que evita desagradar, que pensa muitas vezes antes de falar e que sente uma necessidade constante de manter todos satisfeitos. O problema é que a mente humana busca proteção antes de buscar mudança. Quando uma situação atual lembra, mesmo que de forma indireta, algo que causou dor no passado, o cérebro pode ativar antigos padrões como uma tentativa de evitar que aquela sensação aconteça novamente. É como se uma parte da mente dissesse: eu já passei por isso antes, preciso me proteger. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em colocar limites, mesmo sabendo que estão sendo prejudicadas. Não é simplesmente falta de força de vontade. Muitas vezes existe uma associação emocional criada durante anos entre se posicionar e perder uma conexão importante. A pessoa não está apenas escolhendo uma atitude no presente, ela está enfrentando uma memória emocional construída ao longo do tempo. Esse padrão aparece em situações muito comuns. Alguém que aceita críticas injustas porque aprendeu a evitar confrontos. Uma pessoa que sempre tenta provar seu valor porque durante muito tempo sentiu que precisava merecer reconhecimento. Alguém que se explica demais porque acredita que, se os outros entenderem completamente suas intenções, talvez não a rejeitem. A parte mais curiosa é que esses comportamentos podem continuar mesmo quando a realidade mudou. Hoje, aquela pessoa pode estar cercada por pessoas diferentes, vivendo uma fase completamente nova, mas a mente ainda responde usando estratégias antigas de proteção. E quando esses padrões permanecem invisíveis, eles continuam influenciando relacionamentos, escolhas e a forma como você se apresenta ao mundo. A verdadeira transformação começa quando você percebe que nem todo comportamento que parece parte da sua personalidade nasceu com você. Alguns foram aprendidos como formas de sobreviver emocionalmente. E entender isso muda completamente a maneira como você olha para suas próprias atitudes. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de simplesmente reagir a eles, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Você deixa de agir no piloto automático e passa a perceber aquilo que antes acontecia sem questionamento. Esse processo não significa se transformar em outra pessoa, abandonar sua personalidade ou começar a agir de maneira artificial. Significa entender melhor quais comportamentos realmente representam quem você é e quais foram criados como respostas emocionais que você aprendeu ao longo da vida. Muitas pessoas passam anos acreditando que precisam mudar completamente para serem respeitadas. Elas pensam que precisam falar menos, demonstrar menos sentimentos ou se tornar mais duras para que os outros valorizem sua presença. Mas o ponto principal não é criar uma versão falsa de si mesmo. A verdadeira mudança acontece quando você começa a construir uma relação mais consciente com suas próprias emoções. Por exemplo, uma pessoa que percebe que sempre se explica demais pode começar a observar o momento em que sente essa necessidade. Em vez de imediatamente tentar convencer alguém ou buscar aprovação, ela começa a se perguntar: eu estou explicando porque é necessário ou porque tenho medo de ser mal interpretado? Essa pequena mudança de percepção já altera a maneira como ela responde a situações. A mente humana funciona muito através de repetição. Aquilo que você pratica constantemente se torna mais automático. Por isso, quando você passa a identificar certos padrões, cria uma oportunidade de escolher uma resposta diferente. Não acontece de um dia para o outro. Nem existe uma fórmula simples que resolve todos os conflitos emocionais. É um processo de consciência e reconstrução. A grande transformação está em entender que respeito não nasce de tentar controlar a opinião de todos ao seu redor. Ele começa na forma como você se posiciona diante de si mesmo. Quando você reconhece seus limites, aceita suas próprias decisões e deixa de depender constantemente da validação externa, sua comunicação muda naturalmente. As pessoas percebem quando alguém está tentando desesperadamente ser aceito e também percebem quando alguém está confortável com quem é.
Essa diferença aparece nos pequenos detalhes, no jeito de falar, na forma de responder a críticas, na capacidade de dizer não e até no silêncio diante de algumas situações. No final, compreender esse comportamento não significa culpar o passado ou procurar erros em tudo que você fez. Significa enxergar que muitos padrões foram formas que sua mente encontrou para lidar com determinadas experiências. Mas aquilo que um dia foi uma proteção pode não ser mais necessário no presente. Quando você começa a entender seus próprios sinais emocionais, deixa de lutar contra si mesmo e passa a construir relações mais equilibradas. Porque a mudança mais poderosa não acontece quando você tenta convencer os outros a enxergar seu valor, acontece quando suas próprias atitudes começam a demonstrar esse valor naturalmente. Existe um momento em que você percebe que muitos dos seus comportamentos, pensamentos e emoções não aparecem por acaso. Algumas inseguranças, repetições e conflitos internos possuem raízes mais profundas do que parecem, e entender esse processo pode transformar completamente a maneira como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Se você sente que muitas vezes reage sem entender o motivo, repete os mesmos padrões emocionais, enfrenta dificuldades que parecem voltar sempre para sua vida ou deseja desenvolver um nível maior de autoconhecimento, existe um material criado para ajudar você nessa jornada de compreensão interior. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia reúne psicoterapia, psicanálise e filosofia em uma abordagem prática e acessível, trazendo reflexões profundas sobre a mente humana, emoções e comportamento. O conteúdo explora conceitos fundamentais sobre o inconsciente, padrões emocionais, arquétipos, sombra, personalidade, sonhos, símbolos e os processos internos que influenciam suas escolhas, além de conexões com diferentes linhas de pensamento que ajudam a ampliar sua visão sobre si mesmo. Não é apenas um conteúdo para consumir e esquecer. É uma ferramenta de reflexão para quem busca entender melhor suas emoções, identificar padrões que limitam sua vida e construir uma relação mais consciente consigo mesmo e com as pessoas ao redor. O autoconhecimento começa quando você deixa de apenas sentir e passa a compreender o que existe por trás daquilo que sente. Se esse é um caminho que faz sentido para você, o link está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais essa compreensão sobre como sua mente influencia suas atitudes, escolhas e relacionamentos. No fim, talvez a maior descoberta sobre o comportamento humano seja perceber que muitas coisas que acontecem dentro de nós passam despercebidas durante anos. Pequenas reações, medos silenciosos, forma de se relacionar e maneiras de buscar aprovação podem parecer apenas características da nossa personalidade, mas muitas vezes carregam histórias, experiências e padrões que foram construídos ao longo do tempo. A forma como as pessoas enxergam você não é definida apenas pelo que você fala, mas também pelos sinais emocionais que transmite nos momentos em que ninguém está prestando atenção. O jeito como você responde a uma situação difícil, como lida com uma diferença de opinião ou como se posiciona diante dos outros revela partes da sua relação consigo mesmo. E talvez seja justamente isso que torna a mente humana tão complexa. Nós passamos grande parte da vida tentando entender o mundo ao nosso redor, mas nem sempre percebemos os movimentos que acontecem dentro da nossa própria mente. Existem comportamentos que foram aprendidos para proteger, emoções que foram guardadas para evitar conflitos e atitudes que um dia fizeram sentido, mas que continuam presentes mesmo quando o cenário mudou. Compreender esses padrões não significa encontrar culpados ou apagar quem você foi até aqui. Significa enxergar que existe uma história por trás de cada reação, uma razão por trás de cada comportamento e uma construção emocional por trás da forma como cada pessoa se apresenta ao mundo. Porque, no final, a pergunta mais profunda talvez não seja apenas por que as pessoas me tratam de determinada maneira. Talvez seja entender quais mensagens a nossa própria mente transmite através das nossas escolhas, das nossas atitudes e da forma como ocupamos nosso espaço nas relações. E quando começamos a perceber esses detalhes, algo muda. Não porque o mundo ao redor se transforma imediatamente, mas porque passamos a enxergar com mais clareza aquilo que sempre esteve acontecendo dentro de nós. Se este vídeo fez você enxergar algum comportamento seu de uma forma diferente, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber, qual foi o ponto deste vídeo que mais fez você refletir sobre a sua própria vida? Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal para ajudar mais pessoas a compreenderem melhor a própria mente. Se você chegou até o final, escreva nos comentários a palavra consciência.
Esse será um sinal de que você faz parte das pessoas que buscam entender não apenas o que sentem, mas também os motivos por trás dos próprios pensamentos e atitudes. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, assista agora ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele se conecta diretamente com esse tema e pode revelar outros padrões psicológicos que influenciam seus relacionamentos e sua forma de enxergar a vida. Além disso, confira nossa playlist completa aqui no canal. Nela você vai encontrar outros conteúdos sobre mente humana, emoções, personalidade e comportamento social. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e continue explorando a sua própria mente, porque entender como pensamos e sentimos é uma das formas mais profundas de transformar a maneira como vivemos.